Salve, salve galera, aqui mais uma vez é o professor Jonas Roots e hoje nós vamos tratar do tema o Complexo Regional Amazônico, que faz parte da divisão regional geoeconômica proposta pelo grande geógrafo Pedro Pinchas Geigel. Veja, nós sabemos que temos a divisão regional oficial do IBGE, na qual o Brasil tem 5 regiões, e na divisão geoeconômica o Brasil tem apenas 3 complexos regionais, no caso Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E neste caso, as fronteiras estaduais não são levadas em consideração. E com isso, um estado pode pertencer ao mesmo tempo a 2 regiões. É o que acontece, por exemplo, com o Maranhão. O Maranhão, segundo a divisão oficial do IBGE, pertence à região Nordeste. Porém, na divisão geoeconômica, a porção ocidental do Maranhão pertence à Amazônia por apresentar semelhanças com a região amazônica. Tanto semelhanças naturais, como semelhanças econômicas e históricas, e até mesmo culturais. Um outro exemplo, também muito claro, é o que acontece com o estado de Minas Gerais. Minas Gerais, segundo a divisão oficial do IBGE, pertence à região Sudeste. Porém, na divisão geoeconômica, o norte de Minas Gerais, a porção setentrional de Minas Gerais, pertence ao Nordeste, por apresentar semelhanças com o sertão da Bahia. Clima semiárido, vegetação de caatinga, predominância do latifúndio voltado à agricultura extensiva de corte, à produção de carne. Então, no caso da divisão geoeconômica, um estado pode pertencer ao mesmo tempo a 2 regiões. Então, hoje falaremos especificamente do Complexo Regional Amazônico. E quando o assunto é a Amazônia, a década de 50 torna-se um marco histórico. Porque a partir da década de 50, a Amazônia irá sofrer uma grande mudança no seu panorama, tanto econômico como geográfico. A mudança de panorama econômico na conjuntura da Amazônia irá provocar uma reorganização espacial a partir da década de 50. Porque, veja, toda atividade econômica tem uma logística própria. Logística é a forma como você organiza o espaço para que ele exerça uma determinada função. Então, sempre que um espaço sofre mudança na sua conjuntura, no seu panorama econômico, consequentemente, esse espaço também irá sofrer uma reorganização. Certo? Bom, veja. Até a década de 50, era predominante na Amazônia o extrativismo vegetal. A partir da década de 50, passa a predominar o extrativismo mineral. Então, o primeiro passo, ao analisar a formação histórica, espacial, territorial de uma região, é identificar a função que esta região exerce, tanto na DIT como na DTT. A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. Na DIT, nós temos 2 tipos de países. Aqueles que são exportadores de produtos primários, as chamadas commodities, e aqueles que são exportadores de produtos industrializados e tecnologia. Neste caso, tanto o Brasil como a região amazônica se enquadram como fornecedores de produtos primários no mercado internacional. E a DTT é a Divisão Territorial do Trabalho, baseada na Divisão Regional Geoeconômica de Pedro Pinchas Geigel. Nesse caso, cada complexo regional desempenha um papel principal, uma função principal na economia nacional.
A Amazônia se apresenta como fornecedora histórica de matéria-prima, o Nordeste como fornecedor histórico de mão de obra e o Centro-Sul concentra a produção industrial. Com isso, historicamente, tivemos no Brasil um crescimento econômico regional desigual, onde o Centro-Sul prosperou muito mais do que a Amazônia e Nordeste. Pois bem, agora veja, mesmo que a Amazônia carregue esta função histórica de fornecedora de matéria-prima, há uma diferença entre esses dois períodos. Como eu te falei, até a década de 50, predominava aqui na região o extrativismo vegetal. E a partir da década de 50, com a descoberta de grandes jazidas minerais, passa a predominar o extrativismo mineral. Então, no período pré-50, podemos destacar algumas atividades econômicas, como a coleta das drogas do sertão, o ciclo da castanha do Pará, o ciclo da pimenta do reino e a extração do látex, que foi a atividade econômica mais rica, mais importante daquele período. Foi a economia da borracha que inseriu a Amazônia definitivamente no mercado internacional. E todas essas atividades econômicas ligadas à coleta e ao extrativismo vegetal, desenvolvidas no seio da floresta amazônica, deram origem a um tipo de organização espacial que nós chamamos de rede dendrítica. Na rede dendrítica, os rios se apresentam como a principal via de acesso e circulação na região e, consequentemente, as principais cidades surgiram nas margens dos rios. A rede dendrítica é baseada em um padrão organizacional rio, várzea, floresta. O rio se apresenta como principal via de acesso e circulação. A várzea é onde ocorria a ocupação humana. As cidades surgiam na várzea. Para quem não sabe, a várzea é a parte mais baixa do relevo amazônico, que mantém contato periódico com os rios. Inclusive é o solo mais fértil da Amazônia, o solo de várzea. E a floresta se apresentava como a principal fonte de matéria-prima, já que as atividades econômicas estavam ligadas à coleta e ao extrativismo vegetal. Certo? Eu te falei em outra aula que na década de 30, quando o presidente Getúlio Vargas fundou o IBGE, e o IBGE passou a realizar a função de promover o censo demográfico e a divisão regional oficial do governo federal. Para se produzir, para se construir a divisão regional oficial do IBGE, foi necessário fazer um amplo levantamento da nossa fauna, flora, hidrografia, solo, subsolo. E com isso estão inclusas as pesquisas geológicas. Quando chega a década de 50, quase 20 anos de pesquisas, nós teremos os primeiros resultados da descoberta de grandes jazidas minerais na Amazônia. Ouro, cobre, bauxita, ferro, estânio, caulim, manganês, etc. Até então, não sabia-se da existência deste tesouro por debaixo da floresta amazônica. E descobriram o minério em um momento em que a indústria está em processo de expansão mundial, a indústria de bens de consumo duráveis. Então havia uma demanda crescente por matéria-prima mineral. E olha onde descobriram o minério. No Brasil, um país periférico, subdesenvolvido, endividado. Então é aqui que o capital estrangeiro, que a indústria estrangeira vai conseguir essa mão de obra, aliás, essa matéria-prima abundante e barata. Agora veja, era um grande desafio viabilizar o extrativismo mineral na Amazônia. Porque a Amazônia era uma região isolada,
de difícil acesso, de difícil povoamento, devido à imensidão e à densidade da nossa floresta. Então, em uma época de baixa tecnologia, era um imenso desafio livrar a Amazônia do isolamento geográfico. Então, o primeiro passo para viabilizar o extrativismo mineral na Amazônia era livrar a nossa região do isolamento geográfico. Era garantir o acesso físico à região amazônica. Então, já no governo Kubitschek, década de 50 anos em 5, o famoso plano de metas, a política do rodoviarismo vai dar início à integração nacional. E a Amazônia será integrada ao restante do Brasil através de rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho. E esta política do rodoviarismo será levada adiante durante todo o longo período do regime militar através do PIN, o Programa de Integração Nacional, que trouxe novas rodovias como a Perimetral Norte e a interminável Transamazônica. Então, isto irá provocar uma reorganização espacial na região amazônica. Nós sairemos de uma rede dendrítica para uma rede complexa. Na rede complexa, a rodovia passa a ser a principal via de acesso e circulação na região. E, consequentemente, as principais cidades passarão a surgir nas margens das rodovias. A mudança no panorama econômico provoca também uma mudança na organização do espaço geográfico. A rede complexa é baseada no padrão organizacional estrada, terra firme, subsolo. Ou seja, a estrada agora se apresenta como a principal via de acesso e circulação. A ocupação humana, ou seja, as cidades irão surgir agora na parte mais alta do relevo amazônico, que é a terra firme e na beira da estrada. E o subsolo passa a ser a principal fonte de matéria-prima devido à evidência do extrativismo mineral. Agora, o porquê do termo rede complexa? Veja bem, apesar da predominância do transporte rodoviário, a Amazônia passa a contar com um sistema multimodal de transporte. E o que é um sistema multimodal de transporte? É uma rede de transporte onde vários módulos atuam em conjunto, de forma articulada. Então, apesar da predominância do transporte rodoviário, a Amazônia passa a contar com o transporte ferroviário, com o transporte fluvial, com o transporte hidroviário e também o transporte aéreo. Lembrando que o transporte hidroviário, uma hidrovia, é um rio remodulado. Uma hidrovia é um projeto de engenharia que transforma um rio intrafegável em um rio plenamente trafegável. E para isso, às vezes é necessário remodular as margens ou o leito do rio, o fundo do rio. E no caso de rios que apresentam acidentes geográficos, declives, ou então que sofreram a intervenção de uma obra de uma hidrelétrica, por exemplo, como em Tucuruí, para tornar aquele trecho trafegável, é necessária a construção de eclusas. No caso, uma eclusa é um elevador hídrico que eleva uma embarcação de uma cota inferior do rio para uma cota superior do rio. Certo? Então nós estamos mostrando aqui os esforços realizados pelo governo federal para viabilizar o extrativismo mineral na Amazônia. Primeiramente, tratamos do livramento, de livrar a Amazônia do isolamento geográfico, de garantir o acesso físico à Amazônia. Na próxima aula, nós falaremos do recrutamento da mão de obra e da construção
de toda a estrutura político-administrativa responsável pela gestão econômica da Amazônia, ou seja, os órgãos públicos federais que foram criados especificamente para a gestão econômica da nossa região. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!